Você já ouviu falar da síndrome do bebê sacudido? Uma consequência ligada muitas vezes a casos de maus tratos. É um perigo que nem todos conhecem, então vale o nosso alerta. A Ana Laura, de apenas 2 anos, hoje depende muito de momentos como esse na sessão de fisioterapia. Nós conhecemos a história dela na última semana, depois que o próprio pai foi condenado a 26 anos de prisão por tentativa de homicídio contra a filha. O caso aconteceu em Descalvado, quando a pequena vítima ainda tinha 4 meses de vida. Agora, Ana tem uma nova realidade. Alguém que lutou pela adoção dela sem se importar com as condições físicas da criança. Eu cheguei na Ana Laura através da busca ativa, que a gente procura nos fóruns, a gente manda e-mail para as outras comarcas para poder conseguir uma criança mais rápido. E nessa busca ativa tem crianças de vários jeitos, tem crianças especiais, tem crianças mais velhas. E eu fui no domingo com os meus irmãos conhecer a Ana Laura. Cheguei lá e eu me apaixonei por ela, né? Apesar de tantos problemas que ela tem, porque a saúde dela é uma casquinha de ovo, né? Tudo por maus tratos, porque ela era uma criança saudável, ela nasceu perfeita, ela perdeu a visão. A minha filha tem paralisia cerebral, a minha filha tem epilepsia, a minha filha ela não enxerga. Então, assim, tem vários problemas que a minha filha tem, tudo pelos maus tratos. De Descalvado, a criança foi ganhar um lar não muito longe, em Sales Oliveira. Os irmãos Andréia e Marcos assumiram essa missão. Eles acompanham cada passo do processo no qual a menina foi vítima e se assustaram com tudo o que ouviram no dia do júri popular do antigo tutor. Foi do médico falar o que fez com ela, né? De chacoalhar, sem dar o socorro para ela. Ficou 3 horas sem dar o socorro. É muito tempo, né? Mesmo se tivesse feito ideia de socorro para ela, ele disse que pôs no bercinho e continuou bebendo. Ficou 3 horas, depois que a mãe chegou, que foi chamar uma vizinha para dar o socorro. Se tivesse acontecido e desse socorro, ela ficou morta lá, 3 horas. A violência gerou na menina uma lesão chamada síndrome do bebê sacudido. O médico pediatra Ivan Savioli explica essa condição que muita gente desconhece. Pode ocorrer em crianças menores de 5 anos de idade, mas ela é mais comumente observada em crianças menores de 6 meses de idade. E como o nome já diz, né, é uma condição, né, proporcionada por sacudidas, geralmente sacudidas aí de moderada a forte intensidade. É uma forma, né, infelizmente, é uma forma relativamente comum de maus tratos na infância. Crianças pequenas, a cabeça da criança, ela é relativamente, né, proporcionalmente maior do que é no adulto. E quando você sacode essa criança, o cérebro lá dentro da caixa craniana, ele vai acelerando e desacelerando, né, dentro da caixa craniana. Ele vai batendo lá dentro da caixa craniana. E isso pode produzir, né, lesões no cérebro, sangramentos, né, que geralmente vão causar os sintomas da síndrome do bebê sacudido. Professor de medicina com anos de experiência no atendimento de emergência do Hospital das Clínicas, Dr. Ivan destaca a violência doméstica como fator principal para a síndrome do bebê sacudido. E diz que o diagnóstico tem particularidades que exigem atenção dos profissionais da saúde. Os casos mais graves, elas podem ter vômito, elas podem ter irritabilidade extrema e aí nos casos extremos até mesmo chegar a coma. E aí nos casos extremíssimos até mesmo morrer pela síndrome do bebê sacudido, né? Mas o que chama atenção, né, do pediatra que vai atender essa criança, geralmente vai ser atendida num setor de emergência, é uma criança, né, que às vezes está ali, né, tendo convulsão, está vomitando, né, ela não está respondendo muito bem aos estímulos, né, que a gente chama de letargia, e aparentemente você vê, em geral, ela não tem lesões externas, né, você olha para a criança e fala, o que está acontecendo? Tem que fazer uma tomografia para ver se tem sangramento lá dentro do cérebro, né? Você eventualmente tem que fazer até uns exames do líquido da espinha. E um exame que ajuda muito a gente a pensar em síndrome do bebê sacudido é que essas crianças, dependendo da intensidade da sacudidela, né, da sacudida, elas fazem hemorragias na retina.
A Andréia confirma que o caso da Ana Laura bate com as descrições do médico. Em pouco tempo de vida, a bebê já dava indícios de ser vítima de maus tratos. Mas ninguém ao redor notou. Desde o começo tinha alerta, diz que ela aparecia roxa nos postinhos de saúde. Com 2 meses teve um episódio também que diz que deixou cair da banheira. Então, assim, já vinha vindo desde quando ela nasceu. As sequelas que a Ana Laura carrega, infelizmente, não têm recuperação. Mas o que ela ganhou aqui é maior do que um lar. É muito maior, aliás, do que qualquer remédio. É algo que muda a realidade de toda criança do mundo. O que ela ganhou aqui, Andréia? Amor, muito amor. Assim, ela vai ter um lar cheio de reflexo de amor, de cuidados, de tudo que do melhor a gente vai dar para ela. Um amor que se chega na hora certa, inclusive evita que casos assim ocorram com outras crianças em outras famílias. E atenção pais, mães e familiares. A síndrome do bebê sacudido também pode acontecer em casos em que não existe má fé ou maldade. Não chacoalhem nem por brincadeira a cabeça de seus filhos, especialmente os menores. Quer dizer, é melhor não chacoalhar nunca, mas especialmente crianças menores de 5 anos e mais ainda, não chacoalhem nem por brincadeira a cabeça de crianças menores de 6 meses. O cérebro da criança está dançando ali dentro da caixa craniana e ele pode ficar batendo dentro da caixa craniana e produzindo lesões. Até na forma de embalar a criança, às vezes para dormir, né? Tem pais e tem mães que às vezes embalam com muita força. Então até nisso, né, as pessoas precisam prestar atenção. As consequências são graves, como já vimos, e os tratamentos com inúmeros remédios e terapias duram a vida toda, além de custarem muito caro. Eu estou indo para Ribeirão todos os dias com ela, em terapia, fono, todos os médicos possíveis que pode levar. Estou indo para Rio Claro para levar todos os lugares possíveis. Estou indo para tentar dar uma qualidade de vida. Estou gastando muito com ela. Aparelho, ela precisou de um parapódio para poder ficar em pé por conta do quadril, né? E graças a Deus eu consegui, né? Fizeram vaquinha, me ajudaram muito a minha cidade e tal. Felipe Urbinati, de Sales Oliveira, para o Jornal da Clube. E você que nos acompanha agora, se quiser, puder ajudar no tratamento da menina Ana Laura, a família está precisando muito. O Pix é 178-683-238-09, o mesmo que inclusive está aparecendo aqui na sua tela nesse momento. Tem um WhatsApp também para você tirar aí qualquer outra informação. 16 é o DDD 997 38 8268. 997 38 8268. A gente segue falando sobre isso com a neuropsicóloga Jaqueline Diniz, ela que está ao vivo já aqui no nosso núcleo de jornalismo. Olá, Jaqueline, bem-vinda mais uma vez. Vamos começar desse último assunto que foi abordado aí pelo médico pediatra. Existem muitos riscos neurológicos ligados a brincadeiras com bebês que muitas vezes as famílias acham ali uma brincadeira inocente, né? Ótima tarde. Olá, boa tarde a todos. Sim, de fato, 97% dos casos, quando a gente estuda a epidemiologia da síndrome do bebê sacudido, estão ligadas a situações de violência e negligência. Mas é importante conscientizar a população de que sim, qualquer situação que coloque em risco os movimentos abruptos da criança podem apresentar riscos, inclusive brincadeiras que não têm nenhuma despretensão, na verdade não tem nenhuma pretensão de causar mal à criança. Isso pode colocar em risco o desenvolvimento do bebê. E como a gente vê na reportagem, o alerta é até os 6 meses de idade, mas durante toda a primeira infância da criança, o cérebro ele está em constante desenvolvimento. E essa etapa dos primeiros 6 meses de vida da criança, ela é crucial, pois como o médico pediatra mencionou, o cérebro da criança ela está dançando em volta da caixa craniana. Até é de comum as mães conhecerem o tempo de fechar a moleira do bebê. A moleira ela nada mais é do que esse líquido que está em volta, protegendo o cérebro que está em constante formação.
Então, é importante os familiares se atentarem a todos os momentos de cuidado com a criança, inclusive deixar o bebê sob os cuidados de outra criança, como, por exemplo, o irmão mais velho, brincadeiras que os pais tendem a fazer com as crianças. Há não muito pouco tempo, estava em alta nas redes sociais uma trend que envolvia o título "Quando o bebê fica com o pai", envolvendo brincadeiras que claramente traziam risco ao movimento da criança, trazendo movimentos abruptos. E isso é um alerta e sim, a síndrome do bebê sacudido pode acontecer e riscos da criança podem acontecer, não só diante de situações de violência. É claro que é 1%, mas enquanto pais, enquanto mães, escola também, cuidadores de criança, precisam se atentar, pois é uma fase de extrema importância o cuidado para o neurodesenvolvimento saudável do bebê. Agora, Jaqueline, é uma história que nós só conseguimos contar aqui porque a família entrou em contato com o Jornal da Clube, né, pediu uma divulgação maior sobre isso, tudo que tinha acontecido. É importante, de fato, né, a gente trazer essa discussão à tona. É muito importante nós levarmos informação, porque quando se trata, por exemplo, dessa síndrome, você que é telespectador em casa, me responda se vocês já conheciam. É claro que é uma informação muito mais comum às redes de saúde, como, por exemplo, ao médico pediatra, enfermeiros, médicos de saúde da família. É comum conhecimento da síndrome. E, claro, é de senso comum nós entendermos os cuidados com o bebê. Mas é importante levar informações como essas para a população se instrumentalizar para reconhecer situações de maus tratos. Pois quando a gente fala de violência contra a criança, a rede de apoio ela precisa estar informada, ou seja, instrumentalizada. O maior instrumento para a prevenção é a informação. Então, é importante nós falarmos sobre isso, inclusive sobre os sintomas da SBS, que é a síndrome do bebê sacudido. Porque, por exemplo, como a própria situação que aconteceu foi relatada, é um dos sintomas vômito, é um dos sintomas máculas nos olhos da criança. Quando a criança chega para creche, cuidadores, professores, nem sempre tiveram uma formação para identificar esses sinais de maus tratos na criança e pode naturalizar uma situação de vômito, pode naturalizar um hematoma. Os pais podem trazer justificativa quando, na verdade, aquilo está encobrindo uma situação de violência, que é importante, sim, a comunidade como um todo conhecer os sintomas da síndrome do bebê sacudido para poder evitar e fazer corretas denúncias. Neuropsicóloga Jaqueline Diniz, agradeço a sua presença aqui com a gente. Boa semana e até mais. Boa semana.